Quando pensamos nos grandes castigos da humanidade, geralmente imaginamos métodos como a guilhotina ou as câmaras de gás. Mas você sabia de um método em que te trancavam em uma sala cheia de ratos até que eles te devorassem? Ou o brutal método do empalamento? Temos certeza de que não. Junte-se a nós para conhecer os métodos mais arrepiantes de execução e tortura da história. Então, acomode-se, porque vamos começar. Comecemos pelo conhecido método dos ratos. Imagine um lugar escuro, úmido e aterrorizante. Uma prisão onde a tortura não vinha das mãos de um carrasco, mas da própria natureza. Na Inglaterra, em uma época em que a crueldade não conhecia limites, existia uma masmorra única no seu tipo, oculta abaixo do nível do mar e conectada diretamente ao rio Tâmisa. Este lugar não só condenava seus prisioneiros ao isolamento, mas os mergulhava em um terror que aumentava a cada maré. Esta masmorra, situada nas profundezas da terra, era uma armadilha mortal. Cada vez que a maré subia, as águas do Tâmisa começavam a se infiltrar lentamente na cela, enchendo o ar com o cheiro acre e salgado do rio. À medida que o nível da água subia, o frio úmido invadia cada canto, e a esperança de sobreviver começava a desaparecer. Mas a água não era o único inimigo dos infelizes presos ali. Com a maré alta, os ratos que habitavam as margens do Tâmisa eram arrastados pela corrente e encontravam seu caminho até a masmorra. Estas criaturas famintas e desesperadas tornavam-se um tormento adicional para os prisioneiros, que se viam obrigados a compartilhar seu espaço reduzido com elas, em uma luta constante pela sobrevivência. O terror deste castigo residia na sua imprevisibilidade e nunca se sabia quando a maré chegaria, nem quantos ratos viriam com ela. A tortura não era rápida nem violenta, mas lenta e psicológica, um martírio contínuo que corroía a sanidade e a vontade de viver. Este era o destino reservado para aqueles que caíam em desgraça naquela época, uma masmorra que não só lhes tirava a liberdade, mas os mergulhava em um pesadelo vivo, onde cada onda podia ser a última. Agora, vamos falar sobre o empalamento. O empalamento era um método tão simples quanto atroz. Consistia em atravessar o corpo da vítima com uma estaca longa e afiada, geralmente pela parte inferior do abdômen ou entre as pernas, para depois erguê-la lentamente e cravá-la no chão. A estaca, cuidadosamente projetada para não perfurar órgãos vitais imediatamente, seguia um caminho que prolongava a agonia do condenado. A morte não chegava rapidamente, podia demorar horas ou até dias de sofrimento inimaginável, enquanto a vítima, com cada movimento e respiração, deslizava um pouco mais em direção ao seu destino final. O empalamento não era apenas um ato de execução, mas um espetáculo macabro. As estacas, muitas vezes alinhadas em campos ou nas principais estradas, serviam como uma advertência visual a todos aqueles que ousassem desafiar a autoridade do governante. Em alguns casos, dezenas ou até centenas de pessoas eram empaladas simultaneamente, criando uma paisagem de horror que ficava gravada na memória coletiva. Vlad, o empalador, que governou com mão de ferro, utilizou essa técnica para manter seu domínio e afastar seus inimigos. Disse que durante seu reinado, os campos da Valáquia estavam cheios de corpos empalados, uma visão tão aterrorizante que até os exércitos mais ferozes hesitavam em avançar. A lenda de Vlad e seu cruel método de castigo se espalhou por toda a Europa, e seu nome tornou-se sinônimo de terror. O empalamento, além de ser uma forma de execução, era uma manifestação de poder absoluto e da vontade de infligir a máxima dor. Foi um castigo projetado para destruir não só o corpo, mas também o espírito, transformando a vítima em um exemplo perpétuo do destino que aguardava aqueles que ousassem desafiar os poderosos. Agora, vamos à crucificação e suas origens incríveis. Mas antes, se ainda não fez, não se esqueça de nos apoiar deixando um gostei e se inscrevendo. Obrigado! Este método de execução, utilizado principalmente pelos romanos, era uma forma de morte lenta e tortuosa, projetada não apenas para punir o condenado, mas para enviar uma mensagem clara e aterrorizante a toda a sociedade. Mais do que um simples ato de execução,
A crucificação era um espetáculo público de humilhação e sofrimento que ficava gravado na mente de todos que a presenciavam. O processo começava com a condenação oficial, após a qual o prisioneiro era submetido a uma flagelação brutal com um chicote feito de tiras de couro reforçadas com pedaços de metal ou osso. Isso rasgava a pele e os músculos, enfraquecendo o condenado antes do ato final. Com as costas laceradas e sangrando, a vítima era forçada a carregar a pesada cruz, ou pelo menos a trave horizontal, conhecida como patíbulo, até o local da execução. Uma vez no local, geralmente uma colina ou um cruzamento de estradas para que fosse visível de longe, o condenado era despido de suas roupas, expondo-o à vergonha pública. Os soldados romanos então pregavam os braços ou pulsos do prisioneiro no patíbulo e erguiam a cruz para fixá-la no chão. Às vezes, os pés também eram pregados ou amarrados à madeira vertical. Nessa posição, a vítima ficava suspensa, suportando seu peso sobre os pregos que atravessavam sua carne. O mais aterrorizante da crucificação não era apenas a dor dos pregos, mas a agonia prolongada da asfixia. Ao estar pendurado, o condenado tinha que empurrar com as pernas e puxar com os braços para conseguir respirar, um esforço que se tornava cada vez mais extenuante e doloroso à medida que as horas passavam e o corpo se enfraquecia. A morte chegava lentamente, após um sofrimento que podia durar dias, causado pela exaustão, desidratação, insuficiência respiratória e, finalmente, colapso cardíaco. Vamos finalizar com o arrasto sob a quilha de um navio. Esse castigo, reservado para os crimes mais graves a bordo de um navio, era uma demonstração extrema de disciplina na dura vida marítima, especialmente durante os séculos XVI e XVII, quando a vida no mar era regida por uma hierarquia rígida e uma brutalidade implacável. O procedimento começava quando o infeliz marinheiro, acusado de algum delito grave como motim, desobediência ou covardia, era amarrado com cordas e colocado em uma extremidade da nave. O método variava ligeiramente, dependendo do navio e da tripulação, mas o processo geral consistia em arrastar o homem sob a quilha do navio, ou seja, por baixo do casco, de um lado para o outro ou da proa à popa. O casco de um navio naquela época não era liso e polido como os navios modernos, estava coberto de algas, cracas e outros organismos que criavam uma superfície áspera e afiada como uma lixa. Enquanto o marinheiro era arrastado, seu corpo era dilacerado por esses obstáculos, causando ferimentos terríveis e várias lacerações. O horror desse castigo não terminava aí, e a vítima precisava prender a respiração durante o arrasto, já que o tempo passado submerso podia ser prolongado, dependendo da velocidade e crueldade de quem puxava as cordas. Se o marinheiro sobrevivesse a esse primeiro arrasto, ele podia ser submetido a múltiplas repetições do castigo, aumentando a cada vez as chances de afogamento ou de morrer devido aos sangramentos. Mesmo que conseguisse sobreviver, as infecções causadas pelos ferimentos abertos em contato com a água salgada e a madeira suja do casco costumavam ser fatais nos dias seguintes. E bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de nos apoiar com um gostei e se inscrever. Obrigado e até a próxima!